Na Real, na TV de hoje, vai entrevistar o cientista político Cláudio Couto, da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. Ele é professor de ciência política nesta instituição, escritor de livros e um grande analista da política brasileira. Comigo aqui o jornalista José Márcio Mendonça. Vamos começar com uma provocação, professor. Pois é. Para onde vamos? Essa é uma pergunta difícil, né? Até porque nós temos a cada semana alguma novidade, a cada hora, muitas vezes, alguma novidade. E nós vamos experimentando no Brasil, nos últimos meses, uma situação muito interessante, em que reviravoltas se dão o tempo inteiro. Né? Num dado momento, a presidente se vê acossada, e todo mundo imagina que o impeachment vai acontecer. Daqui a pouco há uma decisão, por exemplo, do Supremo, que reverte esse quadro, e aí quem passa a ficar acossado é o presidente da Câmara, que até o momento anterior lhe acossava. Num dado momento, parece que tudo se centraliza na figura da presidente, logo vai para a figura do ex-presidente, e daqui a pouco do antecessor desse ex-presidente do partido de oposição. Isto é, a gente tem um quadro tremendamente complexo e que vem ocorrendo pelo fato de que nós temos, num sentido muito diferente daquele que se apregoava até pouco tempo atrás, uma crise institucional. Eu diria uma crise institucional no seguinte sentido, não no sentido de que a democracia esteja sob risco, de que boa parte das instituições democráticas não funcionem do ponto de vista da representação, do processo eleitoral, mas no sentido de que havia um padrão de funcionamento das nossas instituições, na relação executivo-legislativo em particular, e no processo de financiamento de campanha, que era um processo todo ele corrompido e que estava amalgamado nas instituições. Ou seja, esse modus operandi de corrupção, de troca de favores, de contubérnio entre setores privados regulados ou então prestadores de serviços ao Estado e o próprio Estado e os diversos governantes que lhe ocupavam de diferentes partidos, havia uma relação institucionalizada de corrupção estabelecida aí. E é justamente essa relação institucionalizada que hoje se encontra em crise. É por isso que eu digo que há, nesse sentido, uma crise institucional. É que muita gente dizia antes como se a democracia fosse acabar no Brasil. Não é esse o ponto. Ela vem funcionando e várias instituições estão funcionando. A Polícia Federal, o Judiciário, o Ministério Público estão produzindo justamente os efeitos que se esperava da sua atuação. Mas ao fazerem isso, eles produzem crise nesse padrão institucionalizado de promiscuidade entre o público e o privado, com todas as consequências que isso acarreta. Agora, Cláudia, a consequência disso, né, é o seguinte: há uma paralisia decisória, sem dúvida nenhuma, no governo e no Congresso, no momento em que a outra crise se torna mais aguda, que é a crise econômica, que é aquela que bate nas sociedades. E aí? Bem, como sair disso? Ou vamos piorando a cada dia, negando aquilo que o Tiririca disse, que como pior que está não fica, né? Pior que está não fica. Eu não vejo uma perspectiva muito imediata de possibilidade de melhora. Né? E não vejo pelo seguinte fato, porque nós temos uma articulação aí de atores que não apresentam nenhuma possibilidade de saída desse problema. A presidente Dilma é uma presidente com completa incapacidade de liderança. Né? Eu digo que ela é assim pelo fato de que ela, na realidade, não é propriamente uma política, alguém do métier dos políticos. Ela é um híbrido de militante e burocrata de segundo escalão. Não chega a ser talvez uma tecnocrata. Sequer uma tecnocrata, porque ela não é alguém com uma imensa capacidade de formulação, com uma grande capacidade de diagnosticar problemas e apresentar soluções para eles. Também não é isso. Mas ela essencialmente não é uma política. Alguém com capacidade de estabelecer soluções de compromisso para os problemas, de negociar, né, de conseguir, de fato, liderar. Ela manda, mas não lidera. Por aí não podemos esperar uma solução estrutural, nem estruturante. Né? E é daí que vem a dificuldade, porque num presidencialismo de coalizão como o nosso, se a presidente não gere bem a coalizão, não lidera o seu próprio partido, que aliás começa a romper com ela, não lidera os demais partidos da coalizão, não apresenta soluções plausíveis para esses parceiros e não consegue ter um diagnóstico mais acurado dos problemas que se apresentam diante dela e só toma decisões depois que as coisas se precipitaram para um patamar de crise profunda, ou seja, ela até toma muitas vezes a decisão correta, só que muito tempo depois daquele que seria o adequado. Cláudio, se me permite interromper, a questão do José Márcio aqui, ok, a presidente... Mas esse é um aspecto do problema. Exatamente. A presidente é um aspecto. E as outras forças políticas brasileiras, então, ou até as forças sociais, quer dizer, que não têm representação, mas que têm atuação política.
Onde estão essas forças? Então, falamos da presidente. Pensando um pouco, olhando para o Congresso e para os partidos. O PMDB sempre foi um parceiro essencial de qualquer governo desde a redemocratização. Só que o PMDB sempre funcionou cevado a bens públicos, né? A transferência de verbas, né? A ocupação de cargos públicos e, digamos, os subprodutos que decorrem daí, como a crise vai mostrando. O problema é que o PMDB se ajustou de uma tal forma a esse papel que ele perdeu, em boa medida, o partido como um todo, a noção do limite disso, né? De onde se deve parar, de como não começar a matar a galinha dos ovos de ouro. E esse estilo PMDBista de chantagear cada governo ao qual ele empresta apoio em troca de benefícios, ultrapassou todos os limites do razoável e se tornou predação. Isso associado a uma presidente com incapacidade de gerir coalizão, gera um cenário catastrófico. Os demais partidos miúdos aí de adesão, PTB, PR, PP, são na realidade versões em ponto menor do que é o PMDB também. E daí o problema se apresenta para eles. O PT, que é o partido da Presidente da República, também não consegue hoje apresentar uma boa saída para a situação de crise. Do ponto de vista econômico, ele quer o retorno à política econômica que produziu a brutal crise em que estamos mergulhados, né? O partido não consegue compreender outro tipo de política econômica que não seja essa que nos trouxe até onde estávamos. E na medida em que a Presidente, que concorda com esse tipo de orientação de política econômica, premida pelas circunstâncias, se dá conta de que é preciso mudar de rumo, o que o partido faz, rompe com ela porque quer que ela volte atrás. E aí ela se vê, não é nem num dilema, é numa escolha trágica. Ou ela, para agradar o partido e manter o seu apoio, ela sacrifica uma política econômica minimamente razoável. E faz outras coisas, como demite um ministro da Justiça, né? Aí é um outro capítulo. Ou então ela resolve atender ao mercado, e aí o que faz? Insatisfaz o partido. Então, é uma solução trágica, é uma escolha de Sofia, em certa medida. Cláudio? E onde está Mas só um detalhe, e a demissão do ministro da Justiça é uma tentativa de aplacar insatisfações, eu diria, não só no PT principalmente, por conta dos últimos acontecimentos, mas em alguns partidos aliados que também se queixam da falta de controle sobre a Polícia Federal. O que não vai acontecer nada. Ou seja, não vai mudar essa situação. Por quê? Porque a Polícia Federal virou um ente autônomo. Não há ministro da Justiça hoje nesse país que consiga controlar isso, seja de que partido for, em que governo for. Mudou institucionalmente. E, diga-se de passagem, mudou sobretudo, mas não só, mas sobretudo a partir da gestão do Márcio Tomás Bastos, quando a Polícia Federal virou isso que a gente conhece hoje. Com relação à oposição, a oposição também se vê sem capacidade de oferecer uma alternativa clara para o país. O PSDB está tragado em conflitos internos. Isso ficou nítido nessa prévia. Vexame paulistano, né? Que é uma coisa, chega a ser engraçado até. Né? Quando a gente vê até o cidadão que perde as calças no meio da disputa, né? Quer dizer, imaginava o PSDB, esse partido quase de punhos de renda, de repente vê um tumulto numa prévia causado por um indivíduo chamado Geleia. Quer dizer, isso sequer combina com o partido. Mas para além desse lado, digamos, de galhofa, né? Caricato do problema, é um partido que tem essa crise que assumiu proporções significativas na cidade de São Paulo por conta do conflito entre os seus três grandes caciques. O eterno candidato presidencial, mesmo que a contragosto de todos os demais, que é o José Serra, que gosta de pôr sempre o partido a seu serviço, o governador Alckmin, né, que aposta numa possibilidade de candidatura daqui a algum tempo e botou todas as fichas nesse candidato, a pré-candidato a prefeito, que agora os outros querem impugnar. Ou seja, assim como o PSDB tenta impugnar a candidatura de Dilma no TSE, tenta impugnar a candidatura do candidato de Alckmin junto ao Diretório Municipal. E o governador de Minas, Aécio Neves, que na realidade também deseja ser candidato novamente, talvez esteja num momento ainda oportuno para isso, porque tem o recall da última eleição, mas num partido que não lhe empresta apoio completo. E ele também ainda não se definiu, né? Também não se definiu, nenhum deles, exceto o Serra, né? Justiça se faça a ele, consegue ter um diagnóstico dos problemas do país e apresentar algum tipo de solução. E consegue ser uma pessoa nítida, né? Politicamente desse nítida. Ponto de vista, né? Tremendamente deletério para o partido, né? Porque Serra é uma liderança política que só funciona quando o partido lhe serve. Né? Ele jamais serve ao partido, ou seja, não opera no coletivo, ele opera como uma grande liderança personalista. Cláudio, essa descrição dessa crise institucional que você está dizendo, ela, o reflexo, como eu falei, é a paralisia. Agora, se a situação não para de piorar, como se imaginava que ela ia parar de piorar antes, e quando não para de piorar, não há o risco de você começar a gerar uma insatisfação com mais alarido na sociedade, que é
a que nós temos hoje, que já existe, que é uma insatisfação grande, visível, mas que as pessoas relativamente estão acomodadas. discreta, né? E as pessoas estão acomodadas. Você acha que não há o risco disso? Que seria? Eu acho que há o risco. Eu não apostaria que isso necessariamente vai acontecer. Eu acho que o cenário ainda é de muita indefinição. Muitas vezes a sociedade vive em crises longas, né, profundas, muito mais numa situação de letargia, de anestesia, né, quase que como se pode dizer, catatonia em relação a tudo aquilo que acontece, mas sem uma reação mais violenta. Agora, essa é uma outra possibilidade. A questão é que reações violentas geralmente acontecem quando existe algum tipo de liderança capaz de catalisar esse tipo de processo. Eu não enxergo isso hoje também no país. Nesse sentido, até ainda bem, né? Que nós não vemos isso. Né? Tem esse grupo caricato, inclusive, que vai às ruas e pede a volta dos militares. A questão é que os militares não estão a fim de entrar nessa. E fora os militares, não há muito ninguém. Claro que você pode ter momentos assim, um quebra-quebra na rua, alguma coisa desse tipo, como a gente já viu em 2013. Mas isso é diferente de uma crise de grandes proporções, né? Ou seja, de uma revolta popular ou alguma coisa desse tipo. Agora, essa catatonia, esse desânimo, essa dificuldade, inclusive no âmbito econômico, de, por exemplo, perceber um cenário prospectivo melhor e se dispor a investir no país, a fazer apostas, né? Eu acho que isso é alguma coisa que está posta para nós como uma possibilidade de uma longa crise. Ou seja, nós podemos passar um longo período sem conseguir desengripar essa engrenagem. E Cláudio, como é que dentro desse contexto você vislumbra a evolução do julgamento no TSE da chapa Dilma-Temer e o processo de impeachment? Apesar de toda, vamos dizer, essa obscuridão que existe em torno dessas questões, como é que você vislumbra? Ele evolui, se constitui sim numa porta de saída de um lado ou de outro, ou são episódios que vão persistir nesse contexto, ou seja, passarão e não produzirão nenhum resultado? Olha, eu acho que até podem produzir resultado, né? No caso, eu acho que são dois processos de natureza distinta. Bastante. Sim, o que ocorre no TSE corre o risco, na realidade, de uma batalha longa que talvez jogue a solução quase que para o final do mandato da presidente Dilma. Suponhamos que, por exemplo, houvesse uma adesão desfavorável à chapa presidencial nesse momento. Haveria recurso. E havendo esse recurso, isso podia se prolongar por um longo período. E se prolongasse, simplesmente deixaria a coisa em suspenso. Se a decisão for negativa ao presidente, houver recurso e isso se prolongar, isso agrava a crise. Porque a gente teria uma presidente sob suspeição da própria legitimidade da sua vitória eleitoral, continuando no cargo, ao mesmo tempo que existe no Congresso o andamento de um processo de impeachment, por razões de outra ordem. Mas agora, que estão interligados. Então, agora, se isso ocorresse, suponhamos que ocorresse, isso reforçaria esse cenário de fragilização da presidente de uma tal forma que talvez desse impulso ao processo de impeachment, por razões indiretas. Mas uma presidente sob questionamento da própria legitimidade da sua eleição, caso uma adesão como essa viesse a ocorrer, o que também não é garantido, né, daria um alento para aqueles que defendem o seu impeachment, ainda que por outros motivos. Mas, Cláudio, vamos pensar também em duas hipóteses que poderiam, ou eu te pergunto, se poderiam ou não apressar o impeachment. Primeiro, uma percepção do PMDB de que o TSE pode agir. Ou seja, o PMDB, a partir do momento que ele sinta que o TSE pode agir, ele também vai de camburão. Então, ele poderia aderir ao impeachment para resolver o problema a favor dele. Tentar salvar a sua parte na chapa. Dele. Outra possibilidade, ou seja, essas duas coisas se estenderem para além de 2016, e aí você teria uma solução, mesmo com impeachment, numa eleição indireta no Congresso Nacional, que é uma loteria de tudo. Mas uma eleição indireta, no caso o quê? Da cassação da chapa? Não, da cassação, por exemplo, da presidente. Mas se da cassação da chapa. Da chapa, porque se a presidente for cassada, o vice assume. Nenhum problema quanto a isso. Se houver a cassação da chapa no TSE, antes dos 2 anos... Antes dos 2 anos, mas se for posterior... Teremos eleições gerais. Se for posterior, aí sim.
teríamos uma eleição direta no Congresso. Então você acha que isso não pode em algum momento levar alguns grupos que hoje estão resistindo, ou pelo menos estão em cima do muro, a aderir ao impeachment para evitar isso? Olha, vamos imaginar o quadro inteiro. Se o PMDB resolve se debandar para o apoio ao impeachment, isso não para o processo no TSE. Precisaria combinar primeiro com o juiz. Né? Por quê? Porque se o problema é com a chapa, um vice que assuma no caso de impeachment, ele continua maculado pelos erros que foram cometidos durante a campanha. Nesse sentido, ele é completamente solidário ao presidente. E aí, ele acabaria sendo cassado logo depois, caso, de fato, seja correta essa percepção de que o TSE pode cassar a chapa. Agora, é claro que o cálculo pode ser também o seguinte: se isso realmente pode acontecer, o PMDB apostaria numa segunda tentativa de ocupar a presidência, no caso da cassação, inclusive do seu próprio vice, indicando um outro nome do próprio partido para ocupar o governo pelo período subsequente a 2016. Isso pode acontecer. Agora, a gente está no plano da conjectura. Né? Agora, são cenários com os quais os partidos podem trabalhar. A política brasileira quase tudo virou conjectura. Porque o cenário é instável. Nesse quadro de conjectura, eu perguntaria, quando a gente olha com certa isenção para todo esse cenário, a gente acaba por descobrir que as causas originais, não propriamente da economia, mas as causas originais da crise política, elas são relativamente autônomas ao processo econômico e social. Por quê? Porque foram gerados por um evento específico chamado Lava Jato, que demonstrou para a sociedade brasileira de que a política brasileira e a política dos partidos governistas em especial está carcomida por um processo de corrupção substantivo. A pergunta que eu faço é o seguinte: nesse contexto específico, não seria a presidente Dilma uma parte menor do problema? Eu acho que não. Não dá para o presidente da República, num sistema como o nosso, ser parte menor do problema. O presidente da República é uma parte essencial do problema. E é uma parte essencial por quê? Porque o presidente da República é capaz de conduzir, né, o seu governo, a coalizão que ele apoia no Congresso e uma série de forças políticas no país. Mas como fazê-lo, Cláudio, num contexto em que quase todos os grandes partidos estão envoltos num processo de corrupção inédito na história brasileira e talvez um dos maiores casos na história mundial? Acho que fazê-lo com um mínimo de capacidade de liderança. O ponto é, como eu observei antes, que eu acredito que a presidente não tem essa capacidade. Né? E é por isso que eu acho que ela é parte essencial do problema. Talvez menos pelas questões que a Lava Jato revela, né? Que numa outra situação poderia atingir um monte de gente e não chegar à presidente da República. Se ela tivesse capacidade de liderança, poderia sair dessa crise. Vou dar um exemplo até do próprio PT. O presidente Lula, na época do escândalo do Mensalão, com todas as explicações que podem parecer estranhas, não sabia de nada e tal, mas tinha capacidade de articulação política, de liderar politicamente. E conseguiu sair da crise, mesmo ela atingindo seu partido de maneira avassaladora naquele momento. Tanto, e aí a ironia do destino, que ele ficou sem ter um sucessor natural dentro do partido. Teve que tirar uma sucessora da cartola e aí eu diria, fez uma escolha tremendamente desastrada. Agora, Cláudio, vou fazer uma pergunta para você conjecturar. Eu não vou fazer conjectura, não. A questão que eu coloco é o seguinte: você acha que a maior possibilidade de todas hoje, na sua visão, se eu entendi, é nós irmos nos arrastando por essa crise durante algum tempo? Ou seja, correto, ela vai piorando, depois pode estagnar lá, mas vai estagnar numa situação insuportável. Agora, pergunto eu o seguinte, para você conjecturar. O partido da presidente, o PT, vai para uma eleição municipal em 2018, que é uma eleição decisiva para em 2016, que é uma eleição que vai determinar um caminho para 2018. Este partido vai para essas duas eleições carregando nas costas um governo, como você descreve, um governo. Ele vai, ou ele também, pensando um pouco em teoria conspiratória, em algum momento ele pode embarcar em algum barco? Ele pode jogar presente ao mar. Né? A gente vê hoje um cenário que começa a ter sinais dessa possível estratégia. Né? Mesmo com o recuo dela no que se refere a não manter mais o ministro da Justiça no cargo,
né, que já vinha querendo sair do cargo, mas enfim, ela finalmente aceitou os seus pedidos de renúncia, eu creio que isso não vai resolver o problema por mais do que algumas semanas. Uma, duas, talvez. E por quê? Porque, insisto, a Polícia Federal tem autonomia, vai continuar agindo, o Ministério Público vai continuar agindo, o juiz Moro vai continuar agindo. E qualquer ministro da Justiça vai ser impotente diante disso. Resultado, daqui a pouco o próprio PT vai perceber que a sua situação não melhorou. Dificilmente ela muda a política econômica que vem tentando adotar. O PT vai ficar insatisfeito com ela. Resultado, o PT tem uma grande possibilidade, num dado momento, se afastar de fato da presidente, né? Rifá-la, né? Dizer, bem, eu não vou mais gastar a minha energia, que já não é tanta, tentando salvar a pele dessa presidente com a qual eu já não tenho mais identidade. Ainda mais sabendo que se trata de uma presidente que nem é uma petista de longa data. Ao contrário, né? É mais uma brisolista, né? Agora, Cláudio, dentro dessa conjectura, que tem uma probabilidade até considerável de acontecer, a presidente não se equilibraria mais em nenhum lugar e ficaria voando, ou ela tombaria juntamente com esse processo? Então, essa é a boa questão. Por quê? Porque se, afinal de contas, a presidente perdeu o apoio de seu partido, perdeu o apoio do PMDB, que ela já não consegue ter muito claramente, não tiver um sucesso no combate à crise econômica no curto prazo, e a gente sabe que não terá, né, porque a crise é tamanha que vai demorar para vir realmente uma percepção de melhora, não deve ser alguma coisa acontecer de maneira tão imediata, né? Os escândalos decorrentes das investigações continuarem a acontecer. Esse cenário no conjunto gera uma situação de uma presidente que começa a ficar, como você observou, uma boa imagem pendurada no ar. E aí fica realmente difícil imaginar que ela tenha grande força para se manter por muito tempo. Agora, o problema não é só se ela tem força para se manter por muito tempo, é se as demais forças políticas de fato se articulam num afastamento dela. Porque pode ser que isso também não se configure. E por quê? Porque todos esses atores que nós estamos mencionando, o PT, o PSDB, o PMDB, os demais partidos ali que compõem a base de qualquer governo desde que bem pagos, todos esses podem perceber muitas vezes num afastamento da presidente o reforço do seu adversário. E esse cenário de mútuos vetos pode também conduzir a uma indefinição a respeito do problema. Sobretudo depois que alguns atores que têm a capacidade de pôr uma determinada agenda para o resto, como o atual presidente da Câmara, Eduardo Cunha, se eles também se enfraquecerem. A gente não falou do Eduardo Cunha até agora, mas se o Eduardo Cunha de fato se afastar da presidente da Casa, quem é que vai ser o próximo presidente? Quem é que vai, por exemplo, pautar questões na Câmara de Deputados que possam, por exemplo, acelerar ou não o processo de impeachment? A gente não sabe. Vai depender também da definição desse possível sucessor de Cunha. E tem também a outra incógnita, que é o Senado, né? Porque Renan Calheiros está preservado, mas não tão preservado assim. Até porque, de novo, há uma série de ações aí que independem do governo. Né? Se o Procurador-Geral da República e o Judiciário decidirem que Renan Calheiros não só deve ser investigado, mas pode sofrer algum tipo de sanção, isso provavelmente o coloca numa condição não apenas de alguém com dificuldade de seguir sendo um fiador do governo, mas alguém com pouca disposição de fazer isso. E aí, de novo, o governo tende a se enfraquecer também na outra casa do Congresso, onde ainda tem algum fôlego. Utilizando a sua bola de cristal, professor, pergunto, como você vê Michel Temer dentro desse cenário? Bem, Michel Temer deu um passo muito arriscado alguns meses atrás com aquela famigerada carta. Carta de choramingando, né? Exatamente. De um lado, ele nos mostrou de maneira muito nítida como funciona o sistema de obtenção de apoio congressual para os diferentes governos. Realmente nessa... até com uma certa elegância do ponto de vista do texto, né? Nesse escambo... Começou em latim, né? Exato, né? Nesse escambo de recursos públicos. Mas, por outro lado, ele se expôs negativamente. Primeiro porque aparece como alguém que está de olho no cargo da presidente. Segundo, como alguém que faz política miúda. Então, se por um lado ele enfraqueceu... E há um terceiro fator, associado a Eduardo Cunha, né? O que também não pega bem para ninguém. Isso tudo o enfraqueceu tremendamente. Agora, é claro que ele é o próximo
na lista sucessória. Né? Se a presidente porventura cai, se há um impeachment especificamente sobre a presidente, e isso não o atinge, e é bom lembrar também que ele assinou algumas das autorizações para as pedaladas fiscais, então formalmente ele também pode ser imputado do ponto de vista da responsabilidade por essas coisas, mas enfim, se ele porventura vier a assumir, isso também produz por si só uma certa mudança de cenário. Né? E produz uma mudança de cenário que faz com que, mesmo sendo ele alguém que saiu enfraquecido daquele episódio, mesmo enfraquecendo a presidente junto, ele pode encontrar espaço para recompor uma série de forças que tem interesse também em levar esse jogo adiante, ou seja, de fazer com que o país chegue, pelo menos em 2018, em condições minimamente razoáveis. Isto é, Michel Temer corre o risco de, por falta de melhor alternativa, vir a ser um bom presidente tampão. De virar o Itamar Franco. Num certo sentido. Em outra linha, virar o Itamar Franco. Em outro estilo, outra linha e com outras circunstâncias da economia. Ele não tem mais um cenário hiperinflacionário, mas tem uma brutal recessão para resolver. Né? Zé Márcio. Não, Cláudio, então, você, raciocinando, completando o seu raciocínio da pergunta que eu fiz. Quer dizer, em algum momento, você disse que o PT pode jogar Dilma ao mar. Significa não ele apoiar, mas ele fazer vistas grossas ao movimento do impeachment. E decidir que não vale mais a pena seguir apoiando a presidente. E deixar o Congresso resolver. E ir para a oposição, onde ele se colocaria bem na tentativa de voltar ao poder em 2018. Né? De certa maneira, mas vamos dizer, esse PT... Que é um lugar melhor do que estar alinhado com esse governo, segundo a visão de muitos petistas. Eu acho que sim, né? Até porque o desgaste do governo é tão grande, mas a gente não pode esquecer que é um desgaste imenso do próprio PT. O PT é o partido que teve, vamos dizer, no centro de toda essa crise. Né? Não só ele é percebido pela população como responsável pela atual presidente, mas ele é partícipe de boa parte dos escândalos que nós temos visto. Não é o único partido também, de novo, justiça se faça. Né? O PMDB, o PP estão envolvidos nessa história, até partidos de oposição podem aparecer envolvidos aí. Agora, o PT é o partido do governo, quer dizer, ele é o responsável último dessas questões. E a gente não viu, desde o momento do mensalão, o PT fazer uma autocrítica, né? Tentar se renovar. Ao contrário, quem ameaçou colocar isso em pauta dentro do partido foi rapidamente torpedeado pela alta direção do partido. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarcísio Genro, foi um exemplo. O próprio Zé Eduardo Cardoso. Foi lá no primeiro caso, né? Na CEPAM. Lá atrás ainda, né? Mas de novo na época do mensalão, porque ele era relativamente próximo, inclusive, ao Tarcísio Genro naquele momento. Grupo do Tarcísio Genro. Aliás, dizem que o ódio do presidente Lula ao Eduardo Cardoso é exatamente por esse motivo. Por esse e por aquele lá de trás, né? Quando houve aquela comissão para investigar aquele... Caso de São José dos Campos. O caso de São José dos Campos, do amigo do Lula, enfim. O Zé Eduardo tem um conflito histórico aí com o seu próprio partido, mas enfim, todos esses que ameaçaram pôr o dedo na ferida, o partido lhes repeliu e não fez autocrítica. Isso aparece para a sociedade. Tanto que a gente vê aí as pesquisas de simpatia eleitoral, simpatia partidária, para ser mais preciso, o PT chegou até alguma coisa próxima dos 30%, há pouco tempo atrás, da preferência popular, e hoje está ali com 11%, 12%. Quer dizer, o que explica esse declínio? É uma percepção também negativa do partido. De modo que mesmo a saída da proposição, eu acho que não alivia muito a situação, e mais, muitos podem perceber, inclusive, como covardia. Quer dizer, na hora de se manter ao lado da presidente, aquele partido que lhe elegeu lhe dá as costas. Professor, gostaria muito de agradecer aqui a entrevista. Estamos num momento dramático, tenho certeza que anotar esse tipo de opinião vai ser muito interessante para o futuro, mesmo que seja para rirmos de nós mesmos. E percebemos que nós, na realidade, não tínhamos a menor condição de saber o que aconteceu. Saber o que aconteceu. Há um risco. O Na Real na TV volta na próxima semana. Muito obrigado.